Hello, welcome to Philosophy and Community, the new section of the newsletter Ibérica Filosófica Medievalia. I am Sara Vici. We begin our new section with the topic of intercultural philosophy, and our first interview is with Professor Severino Elias Nogueira. Nogueira is considered to be one of the most important and influential contemporary philosophers in Mozambique, focusing on the analysis of the social and political discourse in that country. He's also known more generally for his contributions in the field of African philosophy. Born in Maputo, he studied philosophy and theology in Rome and in Paris, and started his academic career in Lausanne as professor for intercultural philosophy. Today, he's the Dean of the University Tecnológica of Mozambique, where he holds the chair of intercultural philosophy and teaches at the University of Maputo as well. Alongside his academic work, for the past few years, Nogueira has been leading the organization of seminars and workshops about intercultural and interreligious philosophy for the general public in different regions of Mozambique. With these philosophical workshops, Nogueira aims to bring these different communities together in a dialogue of tolerance and respect for one another, and thus to enable the emergence of a true intercultural and democratic discourse in Mozambique. You can watch now the interview in Portuguese, or you can also read it in English in our newsletter. E, olha, a minha formação não é europeia, a minha formação é formação, como toda formação. No fundo, nós quando nos formamos com o que nós somos, quer dizer, o que nós somos como pessoas, como indivíduos, como língua, como cultura, e isto é sempre a imbricação de muitos elementos. Não há nenhum africano que se possa formar a europeu prescindindo ou fazendo abstração da africanidade que lhe faz ser pessoa. No fundo, as culturas, qualquer antropólogo diz, formam-nos, mas nós somos formados pelas culturas. Então, o que nós somos é resultado dessa grande imbricação. E é com essa imbricação que eu vou estudar na Roma, vou estudar em Paris, e encontro-me com indivíduos que também são imbricação de muitas outras coisas. Eu tinha colegas que provinham da Ásia na altura, tinha indivíduos que provinham da América Latina e da América do Norte, do Canadá, mas também tinha europeus que provinham, afinal de contas, de muitos contextos diferentes. É diferente ser europeu na Noruega que ser europeu na Itália ou na França. Então vamos fazer o seguinte, vamos admitir que a filosofia nasceu em qualquer lugar, e hoje há uma discussão muito grande e aberta em volta disso, desde o século XIX, com Hegel, e século XX, com Heidegger, há a ideia e a intenção que ela é pretamente grega, mas há muitos outros que dizem que, afinal de contas, os pensadores gregos tiveram muita influência dos egípcios. Aquilo que é importante, que é marcante na filosofia, é que ela se quer a forma mais pensante do pensamento sobre o homem, sobre a vida e sobre o mundo. E que isso transgressa e vai para além de todas as origens, todas as pertenças. O iluminismo, o enciclopedismo, Diderot, Voltaire, Rousseau, bateram-se toda a vida para pensar no universal. Então, afinal de contas, quem faz o universal são as particularidades. Eu sou uma dessas particularidades que entrou numa dinâmica de pensar na universalidade do mundo e dos homens, e só foi europeu em mim aquilo que foi a contribuição da Europa para pensar no universal. E tentei descartar tudo aquilo que da Europa era, mas que pensava o mundo de maneira etnocêntrica, porque, no fundo, esse etnocentrismo não dava razão àquilo que a filosofia é e pretendeu sempre ser. Olha, com a girafa, a zebra é o animal que eu gosto mais. É mesmo uma questão de beleza, uma questão estética. Há quem gosta de cães, quem gosta de gatos, há quem gosta da ferocidade e não sei o quê dos leões ou dos leopardos. A zebra mostra uma dimensão pacífica.
uma mistura de cores, raças, uma dimensão de interculturalidade, o branco e o preto que se mistura neste animal que atravessa os nossos caminhos, as nossas vidas, e nós somos feitos um bocadinho disto. A Michel Serres que dizemos, nós estamos sempre na mistura, no contacto, e mesmo quando nós não queremos, ignoramos ou tentamos desprezar isto, nós somos feitos constantemente desta mistura. E neste mundo de racialismos extremos, nada melhor do que uma zebra para melhor representar esta dimensão dos polos, mas que fazem a unidade do ser humano e do género humano. Muito obrigada. Sim, esta diversidade presente no branco e no preto, no mesmo animal, é fantástico. Um pensador latino-americano, acho que nasceu em Cuba, mas trabalha na Espanha e fez um doutoramento sobre Sartre, que se chama Raúl Fernández Betancourt, tem vindo a defender desde muitos anos esta parte e toda a filosofia intercultural. Isto vai no sentido do que eu dizia antes. Os homens são todos interculturais. Mesmo os vikings que vivem ou pensam viver fechados, ou os zulus do outro lado do mundo, no fundo nós somos sempre uma miscelânea de coisas. Nos gostos das nossas cores, nos nossos falares, nos nossos hábitos, na maneira de nos expressar, muito daquilo que pensamos que é nosso é completamente imbuído do outro, da diversidade. O italiano que come espaguete até esquece que foi Marco Polo que trouxe da China. O americano que come batata não sabe que foi feito pelos incas aztecas. E aquilo que nós somos como particularidades, ou o português que fala, lê as Lusíadas, não sabe muitas vezes, que eu chamo muitas vezes a língua dos macuas, porque Luís Camões escreveu em parte as Lusíadas na ilha de Moçambique, completamente circundado por populações locais. O que é que nós somos? Não esta mistura, esta contínua imbricação contínua de seres e pessoas. Então, o Raúl Fernández Betancourt continua a dizer que a única maneira de fazer filosofia tem que partir desta premissa importante, que nós somos seres interculturais. E mesmo quando negamos, continuamos a ser. A filosofia não reconheceu sempre isto. E isto foi reconhecido nos últimos anos, nos últimos 70, 80 anos, houve um desmembramento, aquilo que Derrida falou da deconstrução, de todos os etnocentrismos que gravitaram na filosofia, que não foi sempre assim, o Renascimento não pensava assim, mas que ganhou espaço no século XVIII, sobretudo no século XIX, com o racialismo científico e epistemológico que começou a ganhar os espíritos até as academias e os centros de saber. Ora, eu tenho uma história particular interessante nesse sentido. Eu fui professor em Lausanne há muitos anos, devo ter sido um dos primeiros professores, pelo menos em Lausanne, de interculturalidade. Muitos que ensinavam intercultura e interculturalidade provinham das ciências antropológicas ou da psicologia, porque se pensava que o antropólogo habituado aos selvagens, aos bárbaros, estava em melhores condições de estudar a diversidade cultural. E eu, como filósofo, vi-me confrontado a esta dimensão da intercultura. E o que faz um filósofo? Um filósofo é um intérprete, é um hermeneuta. Tenta interpretar aquilo que uma cultura, uma coletividade vive. Ele torna-se expressão daquilo que é o falar no sentido léxico, de palavras, de vida, em termos de moral, em termos de organização de espaços, que é a política, que é o direito de uma certa comunidade. E a interculturalidade tenta perguntar-se quais são as condições de possibilidade para que pessoas portadas e portadoras de diversidades culturais, digo, religiosas, políticas, jurídicas, têm que fazer ou podem fazer para poder viver juntos em harmonia e sem violência. E eu ensinei isto na Europa há muitos anos. E os anos em que eu cheguei na Suíça, estou a falar da década 90, início dos anos 2000, a Suíça, que é um país multicultural, porque tem 70%, 75% de germanófonos, tem 20% de francófonos, tem 5% de italófonos, ainda uma percentagem de uma comunidade que fala romanos. Estava habituado a ter muitos imigrantes que vinham da Itália, que vinham da França, que vinham de Espanha, que vinham de Portugal, mas esses eram imigrantes cristãos, todos eles em termos de cultura de base, de origem, eram imigrantes brancos, eram europeus, ocidentais, que, apesar de ser diferentes, a diferença era relativamente pequena, em relação a uma diferença maior que começaram a chegar pessoas da Jugoslávia, as línguas eram muito mais
diversificadas. Quando começaram a chegar pessoas do mundo árabe, que não só a língua era diferente, mas portadores de valores culturais, crenças, religiões diferentes, depois chegamos nós, os negros, africanos, que até de longe via-se que aquilo tinha uma origem completamente diferente. A ideia de fundo era como fazer com que estas pessoas diferentes transformassem a diferença numa riqueza de viver juntos. Imagine, chega à cidade de Hamburgo, por exemplo, ou chega à cidade de Berlim. Os alemães comem mal, a senhora sabe isso, né? Aquela cozinha deles, só eles já conseguem comer. Mas a partir do momento que tiveram imigrantes portugueses, italianos, espanhóis, gregos, turcos, etc., a gente chega em Berlim, a gente pode escolher o que quer comer. E a dieta alimentar melhorou. Então, o desafio da interculturalidade é como apreender o outro como uma oportunidade para melhorar aquilo que eu sou. Na cozinha, na crença, na tolerância, na abertura, na organização dos espaços públicos, na organização, na mudança do direito, etc. etc. Este é o desafio fundamental com que estive confrontado na Europa. Cheguei a Moçambique, voltei, e aqui pensava, ou podia pensar, que afinal de contas aqui está o mundo da igualdade. Mas afinal de contas as diferenças também estão aqui. E o que se assiste no norte de Moçambique é que elas, ou a dificuldade de acumular, fazer uma maneira ecuménica de viver juntos, em tranquilidade, de maneira pacífica, enfim, põe os mesmos problemas que a Europa pode ter quando recebe pessoas que vêm de fora. Isto porque há também pessoas que chegam de fora, hoje com a Total, o gás, etc., o número de imigrantes vindos do Ocidente, chamam-se expatriados, é um eufemismo para dizer a mesma coisa, o número de pessoas provenientes de países asiáticos para fazer as minas de diamantes aumentou, mas nós temos problemas intrínsecos nossos. Eu sou católico, sou cristão, mas o meu país, a gente esquece muitas vezes, há mais de 70% a 80% é composto por muçulmanos. E esses muçulmanos são diferentes entre eles, entre xiitas, sunitas. Muitos praticam o Islão que está completamente imbricado com as culturas locais, não tem nada a ver com o que se pratica no Paquistão ou outros lugares. Entre nós cristãos há católicos, protestantes, depois temos os ateus, temos todo o nível de coisas. Ora, nós plantamos em cima alguma coisa que chamamos de laicidade. Grande conquista do iluminismo francês do século XVIII. O que significa um país laico? Significa que as religiões não podem ou não têm palavra nem expressão nas organizações das sociedades, nas leis, no direito e etc., ao mesmo tempo que são deixadas com a liberdade de praticar as suas crenças de maneira livre e independente. Porém, a condição que esta prática subjetiva de crenças, as diferentes teologias, não interfiram nem metam em causa o viver comum da sociedade no seu todo e no seu conjunto. Ora, aparentemente, nos últimos anos, algumas coisas aconteceram que fazem com que algumas crenças metam em causa este viver comum. E este é um problema de interculturação sob a umbrella de uma laicidade que é uma conquista democrática moderna, sobre a qual todos nós, digamos assim, almejamos chegar. Isto não é só os muçulmanos. No sul de Moçambique, temos muitas confissões de caráter protestante, que vieram muitas vezes do Brasil, e que fazem uma recolha de dinheiro, obrigam as famílias a dar dízimos, e as famílias até perdem carros, casas e seus bens para sobreviver. Também aí há uma prática, um uso abusivo da crença e da religião, até da naividade das pessoas, para se apropriar daquilo que é o necessário e indispensável para que um sujeito possa ser sujeito, possa cuidar da sua família e possa ter uma inserção na sociedade. Então, o objetivo que me leva a Pemba, o que me leva a trabalhar sobre a intercultura, eu tenho uma cátedra, a minha cátedra é de filosofia intercultural, é de pensar que a interculturalidade não é um diálogo entre norte e sul, como muitas vezes muita gente pensou. Raul Fernando Betancourt utiliza muito pensando a relação entre o norte e o sul, mas afinal de contas as nossas comunidades todas, mesmo aquelas que aparentemente são as mais iguais, precisam de uma grande intercultura contínua. Se a senhora vive em Lisboa e chega em Lisboa, tem ricos e pobres, tem gordos e magros, tem crentes e ateus, tem de esquerda e de direita, tem toda a gama, tem os do Sporting e do Benfica. E a gente tem que conseguir, não obstante essas diferenças,
encontrar uma maneira de viver com civismo, com respeito e com tolerância. Eu quero recordar que a palavra tolerância não significa deixar os outros viver. O conceito de tolerância é um dos poucos conceitos filosóficos que tem dois antônimos, a intolerância e a indiferença. Não se trata simplesmente de tolerar os outros, que até soa negativamente, mas não ser indiferente à sorte que é reservada àquele que não é igual a mim. É isso que faz com que as democracias sociais avancem, quer dizer, a não indiferença à sorte dos mais pobres. No direito suíço, logo na introdução, tinha um preâmbulo que diz que uma sociedade justa é aquela que se preocupa, em primeiro lugar, com a sorte dos mais fracos. Então, a intercultura na qual eu milito é uma filosofia de pensamento de tolerância na dupla perspectiva. Aceitação, respeito completo e total da diversidade como um valor necessário para o meu crescimento como indivíduo e como comunidade, mas ao mesmo tempo a luta incessante contra a indiferença que podemos ou possamos ter em relação à sorte daquelas pessoas que convivem no mesmo espaço, são contíguas, mas até aquelas que estão em espaço mais longínquo. Olha, na década de 60, quando houve aquela manifestação dos estudantes, a gente chama isso de manifestação dos estudantes, a universidade teve a sorte de ser obrigada, digo bem sorte, de sair dos muros arquitetónicos dos edifícios onde pretensamente se pensava como único lugar para o desenvolvimento do saber. Então começaram a nascer cafés filosóficos. Sartre era famoso porque em Montparnasse tinha um café onde recebia estudantes, discutia com pessoas. Ainda hoje há peregrinações de pessoas que querem comer nos restaurantes onde Sartre, eu até já fiz isso uma vez, quando era mais jovem, né? E hoje encontram-se muitos lugares do mundo, cafés filosóficos, onde em lugares públicos as pessoas encontram-se para conversar, para discutir, ou porque ouvem um filósofo, os brasileiros são muito bons nisso, ou porque discutem entre eles, ou porque abordam questões que dizem respeito. Sam Harris é uma das grandes estrelas nos Estados Unidos, que tem estádios completos para falar de moral, falar de dinheiro, falar de tolerância, falar de ciência, falar da relação entre a tecnologia e a moral humana, etc, etc. Eu, há 5, 6 anos desta parte, comecei a desenvolver em cafés de Maputo conversas daquilo que eu chamo ateliês filosóficos. Os temas são temas do cotidiano. Normalmente não sou eu que falo, nós escolhemos um tema, temos um convidado, ele aborda uma questão durante meia hora, depois temos uma hora e meia para trocar impressões em volta de alguma coisa que nos interessa. E as escolhas nunca são de futebol, nunca são de Jogos Olímpicos, são sempre de questões que emperram a sociedade moçambicana nós vivemos. E eu tive sorte de ser chamado, de ser convidado 2 ou 3 vezes a mediar discussões entre muçulmanos e católicos. O que me dei conta é que os padres católicos eram bons conhecedores da teologia cristã, os muçulmanos bons conhecedores da teologia islâmica. Mas em nenhum momento dialogavam, porque o diálogo significa sair de si mesmo, entrar em relação com o outro. E depois, convidado o Cabo Delgado a participar em encontros de discussão, voltei a ver a mesma coisa. E quando me deram a oportunidade de ir discutir com comunidades, queriam que eu fosse fazer aquilo que fazem muitas ONGs, que é tirar fotografias, mandar para quem dá dinheiro e dizer: estivemos no distrito tal, vimos tantos pobres, olha os pobres coitados. Então isso suscita a caridade de não sei quem, tem dinheiro e continua a multiplicar reuniões que não têm utilidade nenhuma. Eu disse que eu estava pronto para participar, mas a condição que isso fosse uma coisa mais séria. Então transferi o conceito de ateliês filosóficos que fazia no Maputo para a zona norte de Moçambique. Eu vou lá, organizo esses encontros. Primeiro eu não escolho os temas. Eu faço com que as pessoas se encontrem e escolham os temas. Estão presentes muçulmanos e cristãos, estão académicos, estão políticos, quem quer vir. Encontramos em lugares neutros, uma vez no lugar muçulmano, outra vez no lugar cristão, outra vez numa escola. O objetivo é simples. Eu não vou passar a vida, não tenho condições nem materiais, nem físicas, para ir de Moçambique inteiro todos os meses. Mas durante 3 meses eu vou para o norte de Moçambique. E a pouco e pouco, esta pedagogia, por isso que eu comunico a toda a gente, está a interessar pessoas, meus antigos estudantes, professores, agora em outras províncias. A ideia
é implantar os ateliês de filosofia como debate intercultural, como uma metodologia que permitam pessoas diferentes de pensamento, de crença, de raça, de religião, de convicções, se encontrarem, escolherem os temas que lhes parecem os mais, digamos assim, os mais importantes para um momento determinado da vida deles e que possam discutir. Então eu já fui lá um mês, fui 2 vezes, ir mais um mês, e vamos fazer um grande simpósio no mês de maio. O objetivo é passar a bola, porque sem mim, sem a minha presença, que não tem importância absolutamente nenhuma, sem que eu tenha a pretensão de escolher os temas, cada grupo, cada lugar, cada província, cada universidade escolha um tema, mas que se introduza a prática de nos encontrarmos de uma maneira continuada, com na mesa problemas e de uma maneira dialógica, dialética, mas pacífica e tolerante, aprendermos a cruzarmos os nossos pensamentos, tendo sempre em vista que a coisa mais importante é a dupla tolerância, quer dizer, o respeito pelo outro, no sentido de Voltaire, que dizia: eu não estou de acordo contigo, mas vou-me bater para que tu possas ter o direito de dar a tua própria opinião. E no segundo aspecto, que é o aspecto da indiferença em relação à sorte dos outros. Um dos grandes problemas que nós temos nas nossas comunidades e cidades é que as diferenças económicas, sociais, vão crescendo sempre mais. E muitas vezes nós pensamos que a partir do momento que nós não discriminamos alguém, já nos ocupamos dela. Sem nos recordarmos que às vezes a gente tem bifes e galinhas que a gente deita fora, porque só comeu um quarto e ao lado de nós há milhares de pessoas que morrem de fome. Sem nos esquecendo muitas vezes que a gente vive numa casa com 8 ou 9 ou 10 quartos vazios, que a gente só passa lá para limpar, não serve mais nada, quando há muitas pessoas que não têm uma cama onde dormir. Sem nos lembrarmos, estou a ver que a senhora tem muitos livros, que as nossas bibliotecas estão cheias de livros que não temos tempo de ler, mas que há crianças espalhadas pelo mundo fora que não têm acesso a só um pequeno caderno para poder exercitar a leitura ou a escrita. Então, este é o objetivo. A adesão tem sido boa, tem sido massiva, diversificada, e o que me traz mais é dar-me conta que sempre mais pessoas de outras regiões de Moçambique estão a perguntar: então, quando é que vais para o sul? Quando vais para a Beira? Quando vais para Gaza? Quando é que é em Inhambane? Eu não respondo, mas a resposta a vir daqui a 2 meses é que não vou ser eu a ir lá, são eles a tomar isso nas próprias mãos, se acharem que é um método pedagógico pertinente, cívico ainda, mais do que pedagógico pertinente, e que possam implantar isso nos lugares onde se encontram. Eu quero lhe dizer só que cheguei na cidade de Lixinga e tínhamos um encontro que tinham sido convidadas lideranças religiosas. Fiquei surpreendido ver que metade das pessoas que faziam parte das lideranças eram mulheres. Estamos sempre convencidos que as mulheres não têm nenhum lugar, nenhum papel a jogar na religião islâmica. Ali eram 20 pessoas, metade eram mulheres. E quando começou a discussão, quem mais falou que tinha ideias de construção de coisas novas, ideias de futuro, eram mulheres. Quer dizer, alguns estereótipos caem, a gente até descobre coisas que a gente nunca pensou, nunca imaginou, que vão muitas vezes contra o sentido comum, que é aquilo que é mais divulgado. O futuro da filosofia intercultural, ela não tem nenhum futuro diferente do futuro que quisermos dar. Ela será aquilo que nós quisermos que ela seja. Se nós conseguirmos fazer com que as pessoas se encontrem e falem, e que se respeitem a sua diversidade, então o rótulo de filosofia intercultural tem muito futuro à sua frente. Mas se ela for só um rótulo e não integrar dentro dela uma vontade, uma determinação dos indivíduos de olharem-se com mais respeito, mais tolerância, etc., então ela vai ficar um rótulo, mas ela não tem nenhum futuro, e é bom que não tenha, porque rótulos sem futuro e sem conteúdos são máquinas de venda, de marketing, no mau sentido da palavra. Esta era a minha última pergunta. Foi mesmo um prazer falar consigo, foi um prazer ouvi-lo, e fico mesmo muito contente de ouvir que existem tipos de iniciativas em Moçambique que eu própria não conhecia, passei a conhecer quando ouvi o seu nome e quando li a sua página, o seu site, os seus livros, e é fantástico ver que existe muito da filosofia para dar, não só na Europa, mas em Moçambique.
que parece ser um lugar distintivo para a filosofia intercultural neste caso. Muito obrigada. Mais uma vez recordo que esta entrevista vai ser então publicada na Ibérica Filosófica Medievalia, que é uma revista da Sociedade da Filosofia Medieval na Península Ibérica, que abrange também a Europa e um bocadinho em todo o mundo, e ficamos muito contentes de ter esta reportagem. Muito obrigada. Muito obrigado, Leo. Até breve. Bom trabalho. Até breve. Obrigada. Adeus. Adeus.